Olá, bom dia. Sétimo ano, mais uma vez nós estamos aqui com nossa aula de português. E hoje eu quero iniciar a aula com essa mensagem que diz o seguinte: todos os dias podem ser especiais quando temos a dose certa da esperança no coração. E bom dia. Porque todos os dias podem ser especiais. Por que eu estou começando a aula com essa reflexão? Porque todos os dias para nós é especial. Somos especiais. Tudo que acontece na vida da gente são momentos especiais, de onde nós devemos estar agradecendo esses momentos, agradecendo mais um dia de vida, mais um dia de saúde. E é especial. Por que é especial? Porque cada um de nós somos especiais para Deus. E vocês, tanto é especial para Deus como é especial para mim, porque fazem parte do meu dia a dia. Todo dia nós temos o nosso encontro com as nossas aulas. Espero que vocês estejam bem motivados, cheios de esperanças para retornarmos aí com a esperança de termos a nossa vacina. E a nossa aula de hoje de português, a gente vai fazer a correção das páginas, nossas páginas 49 e 50, onde fala da nossa crônica, e dá uma explicadinha na atividade digitada que a tia passou um texto narrativo da crônica, tá? Na primeira questão diz o seguinte: nós vamos fazer a correção do texto da crônica no meu tempo. No meu tempo de quê? No tempo que ele assistia a aula, nós vamos estar voltado para eles, tá? Aquela crônica que ele assistia a aula, nós vamos estar falando sobre ele. Diz o seguinte: que tipo de narrador encontramos nessa crônica? Nós temos dois tipos de narrador, né? É o personagem e o observador. Nessa crônica que nós lemos na aula passada, o narrador, ele é o narrador personagem. Ele participa e narra a crônica. Na letra B. Ou na letra B não, perdão, na segunda. Identifique no primeiro parágrafo do texto a palavra que resume todos os fatos relatados nele. No primeiro parágrafo do texto, nós temos a seguinte passagem. Vou ler aqui para vocês. No meu tempo de frequentador de aulas, estudante seria um exagero. Era assim. A não ser quando a professora ou o professor designasse o lugar de cada um segundo alguma ordem, como a ordem alfabética. E, nesse caso, eu era condenado pelo sobrenome a sentar no fundo da sala, junto com o S, os ZS e outros VS. Os alunos se distribuíam pelas carteiras de acordo com a geografia social espontânea, nem sempre bem definida, mas reincidente. Nesse primeiro parágrafo, ele pediu para a gente escolher a palavra que resume esse fato. A palavra que nós vamos escolher é a palavra assim. A palavra assim, quando ele diz assim, bem no começo, né? No meu tempo de frequentador de aula, seria um exagero. Era assim. Aí ele ia dizer, se era assim, ele ia contar como era o tempo dele. Na terceira, de que modo os certinhos se definiam? Como esse certinho ele se definiu? Ele se definiu por não serem puxa-saco como os apagadores, nem estranho como os bundas de aço. Então eles se definiam assim. Eles nem eram puxa-saco e nem eram estranho como os bundas de aço. Então nós vamos marcar na terceira a letra A. Na quarta, diz o seguinte: no texto, a descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde a simples atribuição de um adjetivo até a indicação da maneira de agir, das reações e etc. que o personagem apresenta. Nessa crônica, Veríssimo apresenta alguns personagens não
individualmente, mas em grupo. Quando ele nomeia, lá em grupo ele diz, tinha a turma do apagador, a turma do puxa-saco, que hoje em dia nós botamos, tem a turma do fundão, chamamos de nerd, não são, são adjetivos diferentes, ou seja, são qualidades que nós atribuímos a esses seres, dependente do cotidiano, dependente do que está relatando. Pensando nisso, indique os adjetivos ou expressões adjetivas que poderíamos atribuir a cada um dos grupos a seguir. Atenção, diz que é possível ter mais de uma resposta. Vamos lá. A turma do apagador. Vamos classificar a turma do apagador, né? Vamos chamar eles de quê? Vai ser quem a turma do apagador? Era uma elite? Sim, eles eram se considerados elite porque eles era quem ajudava a professora. Eram os queridinhos da tia? Sim, porque elas escolhiam sempre eles para ajudar a pagar o quadro. Teimosa? Não. Excêntrica? Também não. E prestativa? Sim, porque eles estavam sempre ajudando ela, né? Aí vem os bunda de aço. Os bunda de aço eram os famosos dedicados. Alguns eram solitários. Por que solitários? Porque eles se sentiam sozinhos. Eles não tinham aquela conversa entre os colegas. Comunicativos? Não, eles não eram comunicativos. Eram os queridinhos da tia? Não, eles não eram queridinhos da professora. Eles eram os esquisitos? Sim, eram esquisitos. E os certinhos? Eles não eram sempre apagadores. Aí nunca eram bundas de aço? Não vou marcar. Eles eram bajuladores? Também não. Eles eram comportados e eles eram cuidadosos. Então, na turma do apagador, nós vamos marcar a letra A, a letra B e a letra E. Nos bunda de aço, nós vamos marcar A, B e E também. E os certinhos nós iremos marcar a letra A letra D e a letra E. Na quinta, nunca entendi bem por que se sujar com pó de giz era considerado um privilégio. Segundo parágrafo, assinar a alternativa que substitui a expressão destacada neste texto sem alterar o sentido. Esse porque ele nunca compreendeu o motivo pelo qual se sujar com pó de giz era um privilégio. Então nós vamos marcar a letra B, porque ele queria saber, ele não entendia esse motivo pelo qual eles queriam tanto se sujar com pó de giz. Quinta, quando passava para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. Essa passagem está no segundo parágrafo. Marca a alternativa em que o termo destacado no trecho acima foi substituído, mas não ocorreu mudança de sentido. Vamos marcar a letra C, quando ele diz, no instante em que passava para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função. Eles iam perder sua função por quê? Porque eles iam deixar de ser o queridinho da professora. De acordo com o texto, qual seria a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a da frente da sala? Eram os ocasionais misérios disparados. Nós vamos marcar na sétima, a alternativa D. Em que oposição da sala ficava o massa? Os massa, quando a gente faz a leitura da crônica, nós vamos ver que eles estavam atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bundas de aço. Eram apagadores bem na frente, que eram os que ajudavam a professora. Aí vinham os certinhos e os bundas de aço. E bem no fundo, a turma do massa. Então, na oitava, nós marcamos a letra D. Nona, em seu tempo de escola, o narrador se considera um
No tempo, ele era tá bem no começo bem no começo da crônica tem, ó. Ele era um frequentador de aula. Por que ele era frequentador de aula? Porque ele não era aquele aluno bem dedicado, aquele aluno bem participativo com a professora e com os demais alunos, não. Décima, o narrador do texto se incluía um grupo de alunos. Que grupo era esse? Ele era centrão, desconsolado. Ele ia para a sala de aula, fazia coisa, mas ele não tinha aquela interação nem com a professora e nem com os outros colegas da sala. Então, vamos marcar na décima a letra C. A 11. Ao ocupar fileiras da frente da sala, os bunda de aço tinham que finalidade? Estar mais perto do quadro e não perder nada. Então, eles queriam estar perto do quadro e não perder nada do que se passava. 12ª. No penúltimo parágrafo foi empregada a palavra cuja, pronome cujo, em forma feminina. A termo do parágrafo se refere às criaturas do abismo. Esse vai estar se referindo a essas criaturas do abismo. A 13ª, resumidamente, na narração temos desenrolar dos fatos imaginários. No relato temos o desenrolar dos fatos reais. Na descrição temos a apresentação de características de personagens, espaço, objetos, etc. Nessa crônica temos a predominância da narração, do relato ou da descrição. Nessa crônica nós temos a descrição, porque ele está descrevendo como era o tempo que ele frequentava a escola, como era a sala de aula, o que acontecia bem direitinho. Na 14ª tem o seguinte: como vimos, a crônica é um gênero textual que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, conotativa. A crônica pode receber diferentes classificações: lírica, em que o autor é nostálgico e sentimental; humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano; a crônica ensaio, em que o cronista ironicamente tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder; e filosófica, que reflete sobre um fato ou um evento; jornalístico, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo ser policial, esportiva ou política. Nessa crônica temos a predominância de qual classificação? Na crônica temos a classificação humorística, onde ele fala dos adjetivos de cada participante da crônica. É a crônica humorista. E tenham todos uma ótima atividade, ótimos estudos e até a próxima aula.